Bastante, Samantha, mas tanto eu quanto o Edson Moraes estivemos no Estádio Olímpico no último sábado para acompanhar o jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Brodinho vai falar um pouquinho mais a respeito. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para você, para a Samantha. Ótima semana. Ótima semana, uma semana meio tumultuada para o Cascavel. Nós já vamos falar o motivo porque, depois da derrota então do último sábado por 1-0 para o Barra, a diretoria do Cascavel anunciou então a demissão do técnico tcheco. Moraes já vai dar o parecer dele, mas antes vamos ver um pouquinho da reportagem do jogo, dessa derrota que deixa o Cascavel em desvantagem para a partida de volta no próximo sábado contra o Barra, tentando se manter vivo na Série D do Campeonato Brasileiro. A caminhada com os pés descalços de Tcheco após o jogo contra o Barra era um prenúncio. Aqueles seriam os últimos passos do treinador como comandante do Cascavel nesta segunda passagem pelo clube. Mas Tcheco, com semblante de preocupação, ainda participou da entrevista coletiva e falou como comandante do Cascavel. Ele tentou passar confiança para o elenco. É lógico que não é o resultado que a gente imaginava, né? Até pelo que aconteceu no jogo. Entendo que o primeiro tempo o Barra teve mais volume dentro do nosso campo, mas as jogadas mais decisivas foram nossas, né? Com 2 ou 3 arremates a gol e de longa distância e perto da área, que levou certo perigo, né? Isso muito devido também um pouquinho, a palavra certa talvez não seja apático para circunstâncias que é um mata-mata, né? Mas o time entrou um pouquinho amoroso em relação a algumas ações que a gente teve durante a competição na fase de grupo, e num jogo como esse a gente teve essa situação. Mas eu acho que a mensagem que eu deixei ali para os jogadores, eu acho que o mais importante é que é um resultado simples, que dá para a gente reverter, até porque agora sim, num campo melhor, onde que a gente produz também com mais qualidade o nosso jogo, a gente pode ser um pouquinho mais efetivo, né? Enfim, eu acho que há possibilidades reais da gente fazer o mesmo placar lá no mínimo, e a gente vai lutar por isso. Eu acho que se a gente não tivesse essa condição, não estaríamos aqui decepcionados pelo resultado de hoje, pelo que os jogadores entregam e pelo que os jogadores podem produzir também. Mas logo após o término da coletiva, o clube comunicou por meio das redes sociais o desligamento do treinador. Neste segundo trabalho, o Tcheco comandou o Cascavel em 17 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O mesmo Tcheco, que recolocou a Serpente Aurinegra no mata-mata da Série D, deixou o clube em desvantagem nesta etapa da competição. Isso porque o Cascavel perdeu em casa para o Barra por 1-0. No primeiro tempo, o time catarinense esteve melhor. A cobrança de falta de Paulinho passou perto. O Cascavel teve uma grande chance na batida de Peçanha, defesaça de Everton. Nova chegada do Barra no escanteio, o corte foi de Giovani, mas foi para o próprio gol. Novo escanteio, que perigo. Depois do intervalo, a grande chance foi do Cascavel. Depois da dividida, a bola sobrou para Robinho, que avançou sozinho e parou em Everton. Logo depois, veio o gol do Barra. Linha de passe de cabeça, Elvinho cruzou na medida e Natan mergulhou com estilo para marcar também de cabeça, 1-0. O Cascavel tentou no chute longo de Giovani, que Everton defendeu bem. Peçanha arrematou de primeira, mas um chute foi mascado. O Barra teve outra chance com Henrique de frente para o gol, mas ele bateu por cima e ficou nisso. Cascavel 0, Barra 1. Para seguir sonhando com acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Cascavel agora vai ter que fazer uma coisa que nunca fez na Série D: vencer fora de casa um jogo de mata-mata na condição de visitante. A partida de volta contra o Barra vai ser no próximo sábado em Balneário Camboriú. Para se classificar, o Cascavel vai precisar de uma vitória por 2 gols de diferença, ou então vencer por 1 gol para forçar uma disputa de pênaltis. Um breve resumo do Cascavel em jogos de mata-mata da Série D. Esta foi a 4ª vez que o time chega na segunda fase, ou seja, até agora o Cascavel fez 7 partidas em duelos eliminatórios com 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Detalhe, nestes 7 jogos de mata-mata, o Cascavel fez apenas 1 gol. Foi na vitória sobre o Novo Horizontino lá em 2020. Mas agora, na sequência da Série D, o Cascavel vai com César Bueno no comando de maneira interina. De qualquer modo, vai ser barra pesada no jogo de volta. Barra pesada para a partida de volta no próximo sábado. Edson Moraes, eu te convido primeiro para... Vamos rever aquela imagem do Tcheco. É uma imagem que foi gravada pelo nosso cinegrafista Ivan Clay de Deus.
Tinha terminado o jogo, nós estávamos nos dirigindo então para participar da entrevista coletiva e nós flagramos esse momento do Tcheco. Quem vive esse ambiente futebol, no caso dele, sabe que a passagem dele estava chegando ao fim. Isso ficou bem claro para mim. Não sei se você teve essa percepção também. No entanto, ele ainda foi para a coletiva. Tcheco sabia que não teria mais sequência no trabalho dele no Cascavel. Agora, te pergunto, Moraes, qual que é o tamanho da culpa do Tcheco nessa campanha, nessa desvantagem diante do Barra? E ele é o único culpado? Olha, Luciano, muito menor a culpa do Tcheco do que a culpa que tem a diretoria do Cascavel. A direção do Cascavel, no geral. A matemática diz isso. A cronologia diz isso. Os jogos disseram isso. No jogo de ontem, por exemplo, pelo lado esquerdo do campo, o Félix Jorge, que não é lateral esquerdo, e o Cascavel perdeu o Paulo Vitor, que era o lateral esquerdo, esse era o lateral esquerdo, perdeu o Paulo Vitor. Saiu também o Michel, que era um bom jogador, né? Então, o Cascavel não tem elenco não de agora, há muito tempo. Há muito tempo também nós dizíamos, vai perder o calendário nacional. Perdeu o calendário nacional, entendeu? Isso não era um pedido nosso, era um apelo nosso, era uma preocupação nossa, era uma perspectiva que a gente tinha, era uma leitura que a gente via, era uma leitura que era projetada. Parece que também só a gente via isso, né? Então o Tcheco teve alguns erros? Teve. A diretoria teve muito mais erros. Esse time do Cascavel é ruim. O técnico do Cascavel é bom. Aliás, o Odair, técnico do Atlético Paranaense, disse ontem que ele não consegue fazer milagres. Não tem como fazer milagre. Se o jogador, ao receber uma bola, se a bola bate na canela do jogador e vai lá para fora uma bola possível e tal, entendeu? A culpa não é do Tcheco. A culpa é de quem contratou a canela. O Cascavel não tem no seu departamento de futebol uma pessoa específica com vivência de futebol, que conheça futebol, que viva e que seja atualizado no futebol. Um exemplo bem prático disso é o nosso Beck Lima, que está, né, nessa equipe aniversário do Barça. É isso? Isso. Beck Lima que está lá, que já esteve no Cascavel. E quando esteve no Cascavel, o Cascavel era muito melhor. Né? Era muito melhor. Esse camisa número 10 da equipe do Barça, que foi o dono do jogo. É o Vinho, me parece o nome. É o Vinho. Um jogador que a gente clama, você, todos nós que fazemos o futebol, clamamos há muito tempo. É a carência que se tem, a necessidade que se tem. Ah, mas não existe. Não, existe. Está provado que existe, que tem um aqui no Barça. Então, você tem que ter pessoas específicas tratando daquilo. Eu não posso, entendeu, conquistar um prêmio de Fórmula 1 dirigindo um Fusca. Não há como. Entendeu? Então, outra coisa, para que eu possa arrumar algo quebrado, eu preciso de ferramenta. Então, tudo isso, por exemplo, o trabalho que é feito no Sub-20 é muito bem feito no Sub-20. O trabalho no time profissional é péssimo. Agora, é o tipo da crítica, nem sempre quem critica é inimigo e nem sempre quem elogia é amigo, hein? Presta atenção no serviço. Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui uma leitura daquilo que nós assistimos, que nós vimos, que o torcedor viu. Pergunte para o torcedor, faça-se uma enquete popular com o torcedor do Cascavel e pergunte ao torcedor do Cascavel o seu nível de contentamento com o trabalho que foi feito da diretoria. O Tcheco teve alguns erros? Teve. Quem era o lateral esquerdo? Não tem. O Dip, aquele também já saiu. Já saiu. Saiu o Dip, saiu o Paulo Vitor, saiu o fulano. Desse time do Cascavel, que é ruim, esse time cai no Campeonato Paranaense para a segunda divisão. Esse time que saiu. Esse time do Cascavel que jogou ontem deve ter jogadores que podem compor um futsal. Os dois zagueiros são muito bons, Guilherme e Giovani, gosto muito dos dois zagueiros. Aí o Peçanha, digamos que também seja, e esse menino Paraguai que está machucado e tal, projetou alguma coisa interessante. Só isso, o Lucas... O Lucas, camisa número 14 do Cascavel. O Lucas Lourenço, ele começou no banco e entrou no jogo depois. Lucas Lourenço, que eu acho que um erro do Tcheco seria não usar o Lucas Lourenço, mas tudo bem. Mas ele não tem ferramenta para arrumar o trem que está quebrado. É simples. É simples. Qualquer pessoa que conheça, que viva o futebol, que faça futebol, tem essa visão que nós estamos tendo.
Ah, não, mas aí não, está criticando porque não gosta, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? A nossa função é retratar aquilo que vemos e relatar aquilo que vemos, né, da forma como foi visto. É simples. O Cascavel jogou um bom jogo, péssimo jogo do Cascavel. O Cascavel tem um meio de campo criativo? Não tem um meio de campo criativo, porque não tem peça para criar nada, absolutamente nada. Só tem os 2 zagueiros, e até porque está sem lateral e assim por diante. Ora, te pergunto agora, então é uma semana decisiva, tumultuada, turbulenta, mas que tem essa mudança. Sai Tcheco, chega César Bueno que foi o treinador vice-campeão paranaense. Que é bom. No ano passado ele comandou o time principal em 2 ocasiões. É bom, ele é bom. Jogo contra o Andraus, que venceu por 1-0, e um empate em Maringá lá. Ele é bom, mas o time é ruim. Então, ele é bom, mas o time é ruim. Reverte ou não reverte? Entendeu? Não reverte. Eu vejo da seguinte forma. Por que é que não reverte? Porque o outro time é melhor. O volante do outro time é melhor, o lateral do outro time é melhor, o zagueiro do outro time é, digamos que seja igual aos nossos, o meio de campo do outro time é infinitamente melhor, o ataque do outro time é melhor. Vai ganhar de que forma? Bom goleiro. Um bom goleiro, opa, um bom goleiro. Cascavel teve 3 oportunidades, o Tcheco falou sobre ele, teve 3 oportunidades. Vamos colocar, então, em 90 minutos, 3 oportunidades, 3 minutos o Cascavel teve no jogo. O time adversário teve 87 de domínio. Então é muito simples, gente boa. É fácil. Sabe? Também falamos há tanto tempo, o trabalho que é feito na base é digno de ser exaltado. O trabalho que é feito no time profissional, que é o grande produto, que está na grande vitrine do Cascavel, é péssimo. Simples. É ruim. É ruim. Ou alguém entende que seja bom. Se manifeste e apresente argumentos de que é bom. Simples. Uma outra situação que chamou a atenção, Moraes, no sábado, então, nessa derrota contra o Barra, o Cascavel já contou com o Richard, um atacante, que entrou no jogo, no entanto, ele foi anunciado só hoje. Não entendi também essa... A gente nem sabia da existência dele. Então, tudo no time profissional do Cascavel, eu não vou usar o termo amador, porque amador, eu gosto do amador. Amador, às vezes, trabalha com muito mais profissionalismo. Então, não, é fraco. É fraco, é inconsistente. Você não tem informações, não tem base para obter informações. Setorista tem pouco acesso. Você tem acesso pleno? Não tem. Não tem. Mas isso também é a formatação, é o protocolo do futebol moderno que se vive. Mas, cara, é difícil. Você nem sabia da existência do jogador, tal, apareceu. Então, é complicado. Tudo que for feito na vida tem que ser feito com profissionalismo. Para você executar um bom trabalho, você tem que ter profissionais ao seu redor. Profissionais ao seu redor. Um grande empresário tem os seus funcionários, os seus gestores de departamentos qualificados. Né? O próprio presidente do Cascavel, nas suas empresas, tem isso. E que é um grande empresário empreendedor. Só que no futebol, a forma como planejou, a forma como projetou, totalmente equivocada. E equívoco, você não justifica. Equívoco, você assume. Só para complementar o assunto Cascavel, então, Moraes, expectativa, você falou do calendário nacional para 2026. Cascavel vai disputar a Taça FPF, uma competição que dá ao campeão direito a uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Para manter esse calendário nacional, conseguir o acesso, reverter essa situação diante do Barra e seguir adiante na Série D. Ou então, contar com o acesso do Cianorte. O Cianorte jogou o jogo de ida agora da segunda fase contra o Joinville no fim de semana, empatou em 1-1, decide em casa. Se o Cianorte conseguiu acesso, Cascavel ingressa na Série D do ano que vem. Está na dependência de outros agora. Sim, olha, e depender dos outros, cara, depender dos outros não é legal. O legal é quando você depende de si mesmo. Ó. Aí é importante. Rapidamente, só para dizer o seguinte. A gente dizia da dificuldade que o Cascavel teria para se classificar. E o Cascavel teve dificuldades para se classificar, sim. Se classificou na última posição do grupo e no último jogo da fase. E que se perde, não teria se classificado. Então não foi. Beleza foi para a Inter de Limeira. Para os próprios Cianorte, que foi melhor do que o Cascavel. Então o Cascavel, daqueles que disputavam, foi o último. Chegou na última posição. Então, aí vai para um mata-mata. É evidente que o mata-mata deve ter equipes mais qualificadas, e teve. Esse Barra é mais qualificado tecnicamente. Tem jogadores com as suas funções específicas desenvolvendo o trabalho do campo. Cascavel não tem.
tem que improvisar de lateral, o zagueiro botar de lateral, o outro lugar também está sem um, não tem nenhum. É isso. É isso, então, Edson Moraes, desejar boa sorte. Então, para o César Obrigado, Bueno, obrigado, comandando obrigado. o Cascavel agora.